Eu fui me afastando das pessoas que eu morava, eu fui me afastando dos lugares, eu parei de ir à igreja, não gostava muito de sair, gostava de ficar em ambiente mais fechado, sozinha. É aquele negócio, eu dei brecha pro diabo entrar na minha vida, né? Eu tive 2 tentativas de suicídio, vou esconder da minha mãe, vou esconder do meu líder, vou esconder disso, mas Deus, ele tá vendo, né? A gente não consegue esconder dele, ele sabe de tudo que acontece. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Eu tô muito feliz porque hoje é dia de festa. É dia do aniversário da nossa convidada. Que honra que eu tô tendo. Eu quero que vocês recebam comigo Lorena! Êêê! Gente, que alegria! Finalizando o mês de outubro em grande estilo. Em grande estilo. Oi, gente. Ela tá tímida, Hoje eu tô gente. tímida. Pra quem me conhece, hoje eu tô tímida. Vamos ver o desenrolar dessa história. Vamos lá. Lorena, que alegria poder te receber. Hoje é teu aniversário, o último episódio do mês de outubro. Eu tô muito feliz que você tá aqui. E pra quem não sabe, nós estamos com uma convidadinha, coisa mais linda, que é o nosso nenenzinho. A Rebeca tá aqui no estúdio com a gente. Que alegria. E aí, obrigada. Me conta um pouquinho. Pelo convite. Vamos lá. Uma nova fase. Uma nova fase, uma nova história. Podemos dizer que foi um reset, né? Deu game over, aí Deus foi e fez um reset pra começar tudo novo. Tudo novo, glória a Deus. E é tão interessante, gente, porque hoje é o segundo episódio que a gente grava juntos. Uhum. A primeira vez a gente gravou lá atrás, o Tete a Tete ainda tava começando, tava um barulhão de gente entrando, tu lembra? Uhum. Eu ainda não tinha a Rebeca. Não tinha a Rebeca, ainda eu acho que não tinha Jonas. Já. Não, tinha. Já tinha Jonas? Tinha casado já. Já tava casada, mas Já. foi bem no início do casamento. Foi. E, gente, era uma coisa de doida aquele estúdio. E gente entrando, interfone tocando. Eu disse, não, gente, vamos fazer de novo isso aqui com mais excelência, com mais amor, para que as pessoas sejam impactadas com a tua história, né? Que é muito forte a tua história. Amém. Gente, então vamos começar. De onde vem a Lorena? E agora? Eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha lá no interior de Minas chamada Buritizeiro. Buritizeiro. Ninguém vai conhecer. Pra quem quiser procurar, lá pertinho de Montes Claros é mais fácil. Mas uma cidadezinha bem pequenininha. Mas o Senhor me trouxe pra cá. Vivi lá desde a minha infância até os meus 21 anos. E aí depois o Senhor me trouxe aqui pra Santa Catarina. 3 irmãs. 3 irmãs. Né? Duas sobrinhas. Eita, que delícia! Por parte família grande. Da família da minha mãe, né? Do meu esposo tem mais, uns 12. Oh, meu Deus! Mas tá tudo certo. Eita, que delícia. Então, lá de Buritizeiro. Eu falei Jabutizeiro, não falei? Eu acho que eu falei errado. Então, de Buritizeiro, mineira, faz o melhor feijão tropeiro da história. Agora já dá. A Rebeca já nasceu, já vou pagar esse feijão tropeiro. Gente, uma delícia. E como que é estar num estado uma vida inteira, né? E de repente vir para um estado que você não conhece? É um choque, na verdade, porque até poucos dias atrás eu tava perguntando pra Deus o porquê que ele me trouxe pra cá. Por mais que ele já tenha feito tantas coisas na minha vida, a gente ainda questiona os planos de Deus, né? E daí... Porque eu nunca imaginava chegar numa cidade mais evoluída do que a minha. A minha intenção não era... Meus planos não era nem um pouco sair do estado de Minas Gerais. O máximo era ficar bem pertinho ali da minha família. Então, eu falo que é o plano do Senhor mesmo. Foi o que a gente, às vezes, ora e não espera que o Senhor faça tanto. A gente espera sempre um pouquinho. E o Senhor nos surpreende, assim, cada dia mais. É bem assim mesmo. É muito edificante. Essa cidade trouxe para mim uma intimidade com Deus que eu não tinha anteriormente. Por mais de eu ter batizado, servia ao Senhor, mas eu não tinha uma intimidade, nem uma proximidade tão grande com Deus como eu pude ter nessa cidade.
E antes de vir, eu acho que é legal contar um pouquinho Lá da tua do início. história, Uhum. né? Antes de chegar aqui e tudo mais. Porque pra quem não sabe, gente, a Lorena, ela foi a primeira ovelhinha do Alive, Palhoça, da Mais de Cristo Palhoça. Eu tenho muita alegria em falar isso, Sou meu filha da coração seja... pastora, tá, gente? O meu pai vem pra cá, ele diz que eu vou, não tem Sou mais jeito. velha, mas eu sou filha dela, do pastor Isso. Diego. Ela já me fez avó, então, porque Então a ela já é Rebeca já vó. tá aqui. Olha isso. Então, a primeira filhinha, porque eu lembro até hoje que a gente recebia as fichas Uhum. de visitante. De repente chegou essa ficha aqui, a Lorena Chaves, não sei o que, não sei o que. E eu entrei em contato, logo em seguida ela já me respondeu, ela já participou do primeiro GC online. A gente nem se conhecia, foi o primeiro Não. contato, né? Sim. O GC. E, gente, assim, ó, foi incrível o fluir do Espírito Santo. A Lorena era aquela pessoa que foi, tipo assim, pau pra toda a obra, literalmente. Severino da igreja. Era de decoração, lembrancinha, GC, caixinha de oração. Mistério de mulher, de criança, Onde- tudo. Onde precisava eu tinha, tava. a Lorena estava. E assim, gente, que delícia que foi esse tempo, assim, de estruturação. Eu acho que hoje a gente olhando os frutos, não tem como não lembrar Não. dessa época, né? Que Sim. era todo mundo ali junto. As rodinhas. Nossa, eu tenho muitas lembranças muito gostosas disso. Muito gostosas. Mas vamos lá. Vamos começar. Lá do Antes início. de eu te conhecer, antes de você chegar aqui, ser essa ovelha do Alive, como que foi a tua história? Porque é Antes muito impactante. lá do Minas Gerais. Então vamos lá. Eu congregava, né? A minha mãe Ela era cristão, né? Lá, assim, eu não nasci em um berço evangélico, mas a minha mãe, ela, quando eu tinha mais ou menos uns 6 ali, 7 anos, ela se converteu. Uhum. Então ela ensinou a gente a servir ao Senhor, né? Então, pra honra e glória de Deus, Deus usou a vida dela pra nos mostrar o caminho certo. Só que a gente é ovelha teimosa às vezes, né? Mas vamos lá. Eu com 12 anos eu me batizei. Não tinha exatamente uma convicção, né? Daquilo que eu tava fazendo, mas me batizei. E vivi ali com a minha mãe até os 18 anos. E empenhada na igreja, trabalhava, fazia obra, participava de todos os ministérios. Ativista, vamos dizer assim, né? Junto com a minha mãe. Só que aos 18, a gente fala, né? A gente pede ao Senhor, a gente ora, o Senhor nos concede. Só que a gente não sabe aproveitar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu orava muito para passar numa faculdade. Então o Senhor me deu ali o segundo lugar numa faculdade. Uau. De enfermagem. Comecei a faculdade. Falava assim, eu queria. Comecei essa faculdade, fui para uma outra cidade. Só que aí, ao mesmo tempo que o Senhor me deu a bênção, eu fiquei feliz e agradecida, como que eu posso dizer? Não soube aproveitar a promessa que o Senhor tinha para minha vida. Por imaturidade, enfim, né? Por não saber profundamente a palavra do Senhor, porque assim, por mais que a gente vá para a igreja, ir não define você. Você precisa ler, você precisa buscar, você precisa orar e ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade eu ainda não conhecia. Eu não sabia nem o que era um devocional. Eu só ia. Então, passei na faculdade e fui morar em outra cidade. Daí um jovem sempre tem na cabeça o pai e a mãe é chato, fica mandando, né? O que acontece? Eu poderia fazer a faculdade e servir ao Senhor. Mas eu não sei se... Eu quis aproveitar. Tô longe da minha mãe, tô livre e vou fazer tudo que ela não me... Permitiu fazer. Então, aí eu ia pra faculdade, mas eu fazia outras coisas. Eu ia pra festa, eu comecei a beber, eu comecei a me relacionar com outras pessoas sem esperar no Senhor. Então, acabou que isso tudo, essas escolhas que eu tive, foram gerando várias consequências. No primeiro ano de faculdade, eu ainda conseguia conciliar a minha vida do mundo e a minha vida na igreja, né? Que a gente fala. Que é o crente Raimundo. Vai nos cultos só de domingo. Então, eu conseguia conciliar. Mas no segundo ano, eu já não consegui mais. Aí, no segundo ano, eu já comecei a me relacionar com pessoas que eram de outra religião. No caso, que era da Umbanda.
Então, esse relacionamento com essas outras pessoas me levaram a situações que é um pouco complicada, porque eu fui me afastando das pessoas que eu morava, eu fui me afastando dos lugares, eu parei de ir à igreja e não entendia por quê, porque a gente acha que é normal se relacionar com outras pessoas. Claro que não tem problema, né, relacionar com de outra religião, mas se você não tiver firmado na palavra, você desvia. Você vai para um outro caminho, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive um período ali que eu fiquei enclausurada, né? Eu não gostava muito de sair, gostava de ficar em ambiente mais fechado, sozinha, coisas assim mais escuras, e não entendia por quê. Mas Deus já sabia o que estava acontecendo e a minha mãe estava lá, joelhinho no chão, orando. E eu tive 2 tentativas de suicídio. Para honra e glória de Deus, uma delas o Senhor mandou o pastor da igreja que eu congregava, que há muitos tempos eu não ia, e ele foi lá na porta, bem no dia que ia acontecer. Então, assim... Pra te tirar desse lamaçal, né? Meu Deus, olha só que incrível. Foi pra salvar, porque, assim, a gente tem escolhas, né? Então, eu fiz as escolhas erradas. Por mais que a minha mãe tinha me ensinado e eu não dei o valor. Aí, foi diversas situações, e essa parte, assim, da tentativa de suicídio, para você chegar nesse ponto, o inimigo trabalha muito na cabeça. Fala que ninguém gosta, que você não vai ser vitoriosa, que você não vai vencer, que Jesus nunca vai te perdoar pelo que você fez, né? Muitas culpas, né? Muitas culpas que vêm na cabeça. Aí vem coisas da infância, que a sua mãe não gosta, que não sei o quê. Coisas que a gente sabe que é o inimigo que trabalha na nossa vida, né? Coisas que nem existem, ficam lançando setas ali e você vai se sentindo culpada. E aí você, como eu não estava servindo ao Senhor, eu não orava nem nada, então não tinha como Jesus falar assim, minha filha, acorda. Tá tudo A única bem, coisa que ele podia era mandar alguém ali naquele momento. Foi o que ele fez. E depois disso, a minha mãe me ligou e falou, uma irmã da igreja orou e falou pra me te trazer embora porque tá acontecendo isso e isso e isso. Foi dito certo. Meu Deus. O que é o poder de uma mãe estar na posição de oração, né? Sim. Uau. Deus revelou pra ela. Revelou pra ela. Meu Deus. E daí a mãe me levou embora, né? Eu tinha ali meus 20 anos. Meus 20 anos. E a minha mãe me trouxe de volta pra minha cidade, ali de Britizeiro. E dali eu fiquei com a minha mãe. Só que aí minha mãe me levou pra igreja, fez todo um processo, porque como eu comecei a entrar numa religião, então é aquele negócio, eu dei brecha pro diabo entrar na minha vida, né? Então a minha mãe me levou pra igreja de novo, e aí foi todo um processo, um trabalho de libertação. Sim. Eu falo que marcou muito a minha vida. Tem 2 pessoas, que é a vovó Alzira, que me ensinava ali no Ministério das Crianças, e o vovô Adão, que é o que fazia trabalho de libertação. Então, a minha mãe me apresentou a essas pessoas. Então, foi feito. Então, aí eu voltei pro caminho do Senhor, mas também não voltei ainda 100%. Não era ali... O de coração ainda, O de né? coração. Era porque eu entendia que eu Era tava... um socorro. Isso. Que eu precisava sair da situação que eu tava. Eu precisava me recuperar para que eu não tentasse mais um suicídio, para que eu não, né, fosse para um outro lado. Então, congregava ali com a minha mãe e o meu sonho sempre foi casar. É verdade, você lembra? Nos meus planos... Sua família, né? Nos meus planos estava traçado eu casar aos 22 anos. Meus planos, tá? 22 anos, ter 5 filhos. Uau! Ainda tem esses planos? Não, 5 filhos não. Mudou um pouquinho. Mas assim, casar aos 22, ter 5 filhos. E eu já me via com 20 anos, eu falava assim, Senhor, não vou casar. E aquele negócio, né? Eu tenho que casar. E a gente não espera. Não ora, não busca. Daí o primeiro rapaz que chega, você fala assim, é esse. Aí, né? Você vai, namora.
E o que acontece? Aí você tem relação sexual e bebe. E aí tá tudo errado do mesmo jeito. Porque não adianta você ir pra igreja e fazer tudo errado de novo. Sim. Então, eu vivi 4 anos ali num relacionamento e onde eu não era um relacionamento totalmente cristão, né? A gente ia pra igreja, os dois, conhecia a palavra, Frequentadores de igreja. frequentadores. Uhum. Mas tinha relação sexual, frequentava outras festas do mundo. Então, isso tudo foi gerando medos em mim. Eu posso dizer medo? Pode. Eu acho que seria. A senhora conhece, a senhora vai falando. Medos, eu acho, porque eu não conseguia entender o porquê que não acontecia as coisas, né? Eu tinha medo de Jesus não me aceitar porque eu tinha relacionamento sexual, eu tinha medo Das pessoas como um todo também, falarem, né? Do julgamento. até as pessoas descobrirem, tanto que era tudo escondido. A gente ia falar assim, vou esconder da minha mãe, vou esconder do meu líder, vou esconder disso. Mas Deus, ele tá vendo, né? A gente não consegue esconder dele, ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. É soberano, né? Uhum. É. Então, eu fiquei 4 anos nesse relacionamento. Tu ficou noiva, né? Fiquei noiva, a gente ia se casar. E antes da gente... Eu me formei na faculdade, a gente ia se casar no outro... Eu formei em novembro, a gente ia se casar em janeiro. Daí passou a minha formatura, uns 2 dias depois ele me mandou uma mensagem. Olha, eu não quero mais casar com você. Meu Deus. E aí eu mais caí no abismo de novo. Falei, Senhor, de novo? O que eu fiz? Mas aí Deus olhava pra mim assim, tá, mas não é culpa minha, é você que tá escolhendo. Foi você que escolheu o seu relacionamento, foi você que escolheu viver assim. E eu falava, Senhor, mas o que eu preciso fazer? E assim, eu vivia numa cidade pequena. A minha oração pro Senhor foi assim, Senhor, me dá uma nova história, me dá um novo lugar onde ninguém me conhece e o Senhor possa me usar. Só que eu nunca imaginava que seria aqui, em Santa Catarina. Eu nunca imaginava que seria um lugar, 2.200 quilômetros longe da minha casa. Muito longe. Então é muito longe. Para chegar aqui de carro é 2 dias de viagem. É muito longe. Então eu nunca pensava que seria aqui. Então o Senhor já havia preparado tudo. A minha irmã veio 1 ano antes para cá, ficou aqui morando 1 ano, 1 ano e pouquinho. E aí eu vim visitar e falei, Senhor, eu te pedi uma nova história. Se aqui for o meu lugar, que o Senhor abra a porta de emprego para mim. E nisso a gente ia ficar aqui 20 dias, né? Daí eu fiquei os 20 dias. No último dia, o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. E aí eu entendi a confirmação de Deus. Que era aqui que o Senhor ia me dar uma nova história. E eu vim. Vim para Santa Catarina. Fiquei aqui. No início, a minha irmã ficou comigo aqui, acho que mais 1 ano. Uhum. Depois, Deus mandou ela embora. Então, eu já entendi que o plano do Senhor era só me trazer para cá. Era comigo. Eu vim, fiquei aqui. E aí, a gente começou a procurar a igreja, né? Falei, Senhor, eu preciso de uma igreja. Eu não posso ficar do mesmo jeito que eu fui de novo. Porque eu já vim com uma mentalidade diferente. Se é uma nova história, eu quero fazer tudo certinho. Igual no primeiro eu já queria aproveitar. Nesse não, nesse eu queria mesmo recuperar a minha vida. Eu queria ter uma vida nova. Só que eu também não queria casar, porque eu achava que ia acontecer tudo de novo como aconteceu no primeiro. Não queria ter família, eu só queria vir servir. Eu ainda falava, eu quero ser um Paulo. Eu só quero servir. Ela falava isso mesmo. Não quero fazer mais nada. E aí eu vim com 20 dias ali, arrumei o emprego. O meu emprego era passava todo dia na porta da igreja. Meu emprego era na rua assim da igreja, todo dia a gente passava ali na porta. Em plena pandemia. Em plena pandemia, teve o quê? 2 cultos e logo fecharam a igreja. Foi. Daí eu falei, Senhor, a gente vai congregar aqui quando abrir, vamos ver o que vai ser. E aí o Senhor colocou a gente ali. E quando eu preenchi tudo, falei que eu ia participar ali, logo a pastora Priscila me chamou.
E aí entra essa parte agora que a gente estava conversando ali um pouquinho antes, que é como eu conheci a Lorena. E de fato, a Lorena, assim, começou a emergir em tudo que ela podia, porque ela estava exatamente nesse estilo de vida de eu quero mudar tudo, quero ser diferente de tudo que eu viver, Ocupar a cabeça quero pra ocupar a não cabeça para não pensar errar mais. besteira. Já era formada em engenharia, né, civil. E, gente, assim, ó, a Lorena é um caso à parte, gente. Quem conhece e sabe o que eu tô falando. Ela é cabeleireira, tá? Cabeleireira Leila. Ela é cozinheira, é engenheira civil. A gente faz conta, animadora de festa. de festa, trabalhou comigo no Bolhas da Alegria da minha empresa. A gente faz de tudo um pouco. Meu Deus do céu, é fantástica. Então, tipo assim, ela chegou, imagina eu, chegada na Palhoça também, porque eu cheguei nessa mesma época, então a gente chegou meio que juntas. Aí, de repente, vem uma pessoa pronta e preparada pra me ajudar em todas as áreas. Foi incrível, assim. E eu digo que tudo que a gente tá vivendo hoje, Lô, você tem, meu Deus, as tuas sementes. Um pouquinho. Não, teve muita semente. Hoje a gente, bastante. ouvindo as histórias, né, a gente gravou esses dias o episódio da Kelly, e ela falando do dia que vocês tiraram ela de dentro da casa dela, e ela contou essa história, e ela disse assim, uau, se não fossem as meninas, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, não só ela, milhões de pessoas ali que passaram no início têm essa base da Lorena. Graças a né? Deus. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em ver isso, porque eu sei que não foi um período fácil. Não. Eu acompanhei ali, não foi fácil, mas eu vi assim a Lorena sempre se reinventando. A Lorena, ela se levantando naquilo que Deus tinha pra ela e aprendendo tanto, sabe? E foi um processo bem difícil, né? Que eu falava, eu ligava pra pastora Pri, Deus não gosta de mim, não vai dar certo. A culpa corroía a Lorena, né? E a pastora Pri, não, o que você fez errado não Ficou vai... pra trás. Ficou pra trás. E realmente foram... Eu acho que o que eu vivi nesses 3 anos, eu não vivi no resto da minha vida toda. Ela concordou contigo. Tá vendo? A Rebeca tá dizendo amém. A Rebeca dizendo amém. E assim, gente, foi tão interessante que nessa época, e eu falo que esse tempo, eu acho que Deus já estava gerando tete-a-tete. Porque não sei se tu lembra, mas a gente fazia teatros e fazíamos também aquele momento de entrevistas. E você foi uma dessas entrevistadas no Setembro Amarelo. E você conseguiu abrir na frente da igreja aquilo que você estava vendo, que acabamos de contar, essa parte do suicídio, né? Que era a prevenção ao suicídio. E quando a Lorena contou, foi tão interessante como repercutiu aquilo, porque muitas pessoas te procuraram depois pra dizer que estavam passando por fases semelhantes. Mesmas situações. E aí começou a tua cura. Aí eu comecei a entender o porquê que Deus me trouxe pra cá, né? Porque tinha uma missão. E quando eu vim pra cá foi um desafio muito grande. Quando a gente começou ali, né? A gente começou no IGC. E eu lembro Era Pocket, tu lembra? Era Pocket, era inglês, a gente era chique. Era chique. Aí um dia o pastor falou assim, tu vai trazer a palavra. E eu, na minha humilde, né, comecei a pesquisar a palavra mesmo. E ele, não, mas eu não quero que você traga uma palavra pronta, eu quero que tu traga teus testemunhos. Eu falei, lascou. Porque eu falava assim, Senhor, eu não quero contar isso pra ninguém, porque eu tinha vergonha, ainda me machucava. Então, acho que a primeira vez que eu contei ali, assim, num grupo menor, né? Pra igreja toda foi no setembro, mas pra um grupo menor foi esse dia que o pastor pediu pra contar. Então, aquele dia foi libertador, foi um dia que eu chorei, mas que o Senhor e todos choraram junto, foi uma coisa tão linda de igreja mesmo, né? De corpo. Que o Senhor trouxe a cura pra mim mesmo. Então, a partir dali, foi uma nova história. E daí, eu lembro que o pastor falou assim, eu vou te dar um GC, um pocket, só de meninas. Eu falei, meu Deus. Eu não posso, eu não tenho capacidade, ela falava tanta coisa. Eu não sei fazer, eu não sei, o que eu vou fazer com essas meninas? Eu tô me recuperando agora, E ele, não, tu vai ter, tu sabe. E assim, foi transformador, né?
Era o 3.1. Era o 3.1. Até hoje existe o 3.1. Ele não se Só de fechou, e meninas? só de meninas. Aí eu tenho contato com todas as meninas ainda que a gente... Era um GC grande, Enorme. né? Era o maior GC. Teve 32 meninas, depois se multiplicou. Várias vezes. E era sempre um desespero. Porque ela era, eu vou perder minhas meninas. E aí multiplicava, nunca queria. Mas assim, ó. E sempre era um envio do céu sobre a vida da Lorena, porque vinha, e quanto mais vinha, mais multiplicava, porque ela era uma formadora de líderes e ela não sabia disso. Não sabia. E ela sofria. Eu fazia assim como se eu tentava fazer o que eu recebi, né? Que eu recebi da senhora, que eu recebi do pastor. Porque no início, assim, o pastor e a pastora, eu falo que eles são meus pais, porque eles me acolheram, eles me levavam pra casa deles, eu dormia, onde que eu ia, onde que eles iam, eles me levavam, eles me acolheram pra me curar. Eles foram, fizeram parte ali do meu processo de cura, meu processo de transformação, meu processo de crescimento. Então eu falo que o Senhor, ele fez a mudança na minha vida através da vida deles. Sim. E foi um desafio. E aí o Senhor foi colocar o pastor Diego na minha vida, mas a pastora Pri, para eu poder evoluir espiritualmente. Que é aquela parte que eu falei que eu não fazia um devocional, eu não li uma Bíblia. E no GC se exigia fazer isso. Porque tinha que levar lição. Uma lição. E a pessoa que sabe os versículos decorados, né? O Senhor, para ganhar as estrelinhas na escola dominical, a gente decorava os versículos, então era esses que eu sabia. Mas... Então eu comecei a estudar mais profundo a Bíblia, o Senhor foi falando comigo e foi mudando a minha mente, foi mudando o meu jeito de pensar, foi tirando as minhas culpas, foi tirando o meu medo. E aí o Senhor já foi colocando ali dentro de mim um despertar de relacionamento que eu não queria, mas veio. Eu tava apaixonada. Daí teve um mutirão pra limpar a igreja. Ó, jovem, presta atenção aí no manto. Era um mutirão que a gente ia tirar todas as cadeiras. Jovem, ficar com jovem é muito bom. Mas de vez em quando chega perto das irmãs da intercessão, né? Da intercessão, as irmãs do coque. Elas sabem o que faz. Elas têm uma sabedoria. É bem isso mesmo. E aí a Lorena já tava de olho em alguém. Foi. E eu digo, meu Deus, ela foi nesse mutirão, tava lá limpando, de repente veio uma senhorinha. Lorena, o que tu acha de fulano dela? Oxe, eu nem quero casar. Mais ou menos assim. E ali começou o manto, né? E ali começou a história. Isso. A minha irmã depois falou, você vai casar com aquele rapaz? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Então Deus já vinha fazendo um trabalho na minha vida, eu não sabia. E depois... Aí eu gostava e o rapaz não gostava. E aí foi um processo de oração. A gente tinha que orar, mas o Senhor encaminhou tudo, né? Pra honra e glória de Deus. Daí a gente casou. Glória a Deus. Eu estava lá, foi madrinha, coisa mais linda. Agora eu sou casada. Não, e deixa eu contar uma, né? A Lorena, antes de vir pra cá, ela trabalhava lá em Minas com Ministério Infantil. Então, tipo, isso sempre esteve muito latente na vida dela. E onde ela tá, as crianças vêm. Onde ela tá, as crianças vêm. E ela, tipo assim, muitas crianças amam ela. Quem tá assistindo sabe disso. Eu acho que o público que vai assistir, inclusive, é as crianças. As crianças vão estar assistindo junto com os pais. De tanto que eles amam a Lorena. E aí, nessa época, todas as lembrancinhas, ela tem uma unção do EVA, entendeu? O EVA pra cá e lembrancinha pra cá. EVA é a minha paixão. Eu tenho meu sofá, assim, embaixo dele tem um baú de EVA de várias cores. Isso. Quando vocês precisarem, glitter, tem todos os jeitos. Eu descobri os tipos de EVA por causa da Lorena. Ela veio me apresentar o EVA. Aí, o que acontece? Beleza, né? Eu achei que era só por causa do infantil, ou, das lembrancinhas. Não, gente, vocês não estão entendendo. O casamento dela foi do Up. Foi, Up Altas Aventuras. Altas Aventuras. Ela tinha balões pra tudo quanto é lado. Sério, ele não tá foi algo incrível. Depois eu acho que tem que ter foto disso no final. Gente, e aí o casamento, assim, foi muito lindo. Foi um Deus de detalhes sobre a vida dela. Foi lindo. Eu queria ir procurando Nemo, mas meu marido não deixou. Mas deixou o Up, então tá tudo certo. Então ele deixou o Up, tá tudo certo. Ai, gente, a Beca até dormiu, ficou feliz, ó. Falando do casamento, ela ficou feliz. E aí, gente, que casamento lindo que foi.
E depois do casamento, assim, daí agora vem a outra parte agora Outra da história. vitória. Que daí a Lorena começou a liderar, agora não só um pequeno grupo de meninas, porque agora ela era casada. E aí começou um processo de, e agora eu vou liderar casais. Aí eu comecei a choramingar de novo no pé do ouvido do pastor. Falar, pastor, o senhor tá doida? Que desafio é esse? Acabei de que casar. isso vai? Não, né? eu acabei de casar, nem Me pedido deixa de em paz. casamento. Achei que eu ia ser alimentada. E assim, hoje eu brinco e falo que a importância que tem dos GCs, né? Mas na frente Sim. eu vou contar ali, mas o GC de casais foi muito importante, porque todas as pessoas que estavam no GC tinham o quê? 10 anos, 13? Era. Todos muito mais velhos. Todos muito mais velhos. E eu ali com 3 meses de casado. Isso. E liderando eles. E liderando eles, eu falava assim, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Só que aí, quando eu começava a conversar com os casais, começava a entender, não era pra me ensinar sobre casamento, era pra me ensinar sobre busca do Senhor, ter mais intimidade, que era o que o Senhor tinha me ensinado. Nesse período que eu fiquei com as meninas, né? Então, foi um processo muito lindo. Foi um processo muito bom. Eu aprendi muito e auxiliou bastante no meu casamento, no meu relacionamento, porque a gente via os outros casais se relacionando, então a gente pegava ali as dicas de como fazer, de como... Porque um casamento não é assim, a gente fala assim, vou casar porque que vai ser bom. Tem as dificuldades, porque são duas pessoas diferentes. Adaptação, outra cultura, é muito criação diferente, então é muito diferente. Sim. Então tudo é um processo. Sim. Então, foram ali, eu casei, com 3 meses já assumi um GC de casais e fiquei até ano passado. Foi. Isso. Multipliquei esse GC umas 3 vezes. Foi. Também teve muitas multiplicações. Para honra e glória de Deus. Então, assim, o Senhor, Ele me usa sem eu querer ser usada. E é lindo. Eu falo, Ele me usa de uma forma que eu não entendo, né? Eu falo que eu não faço muito esforço, eu só faço o simples e às vezes é o que dá certo. Literalmente é o que eu sempre falo desde que eu conheço ela, Lorena. Enquanto teu coração estiver disponível, o Senhor vai usar. Amém. Porque o Senhor, Ele não quer perfeições, Ele não quer performance, Ele não quer que você seja melhor no ramo que você está, não. Ele quer um coração disponível para poder agir. E a Lorena, por mais que ela dizia, não, meu Deus, que desespero, ao mesmo tempo o coração ela estava disponível. Ela disse, eis-me aqui, Senhor. E quando ela dizia eis-me aqui, o Senhor ia dando os desafios da unção, porque não era fácil. E ela fala, e eu me emociono quando ela fala, pastora Pri, pastor Diego, não sei o quê. Mas na época, era o meu primeiro ano de pastoreio também. Para mim, tudo era novo. Então, eu também estava aprendendo a ser pastora. Eu também estava aprendendo a acolher. Eu também estava aprendendo tudo. Então, tipo assim, ela deve ter pego as minhas maiores gafes. Ela deve ter pego as minhas maiores tudo. Porque eu também estava em aprendizado. E eu lembro da época até que a gente não só liderava os jovens, mas a intercessão também. Aí vinha a senhorinha de 60, 70 anos falando comigo, pastora, o que eu devo fazer aqui? O que eu devo fazer? E eu desesperada. Aí foi onde também o Senhor me forjou dizendo assim, não é sobre o que você sabe, é sobre o que eu vou te dar. É sobre aquilo que eu tô te enviando pra fazer. E a Lorena foi assim sempre. Foi. Então, nós duas aprendemos juntas e caminhamos juntas nisso. E foi, cara, assim, fantástico. Eu amo muito lembrar desse início. Eu amo muito. Não, eu lembro, assim, que eu falava assim, pastor Diego, assim, você tem 2 opções. E eu falava, tem a C, que eu não quero. E não tinha. Nunca tinha, tá? Essa opção não. Assim, gente, eu tentei, eu acho que, assim, quando eu assumi o de casais, que foi o desafio maior, porque daí você não tem que conciliar só ali, tu tem que conciliar também o teu casamento, tua família. Então, daí, às vezes, eu não tinha tanto tempo igual eu tinha o das meninas de ficar, porque o das meninas, eu acompanhava as meninas a gente saía junto, fazia tudo junto, e o de casais não é assim, né? Porque a outra pessoa também tem família. Tem trabalho. Tem tem filho, e aí... É diferente. Aí eu falava assim, pastor, posso desistir? E ele não tem essa opção, eu amei. Então, assim, eu acho que foi umas 5 vezes que o pastor Diego teve que me conversar, colocar de novo na linha pra me perder o medo, porque o medo faz a gente perder as bênçãos do Senhor. Uau, forte isso. Faz.
Porque a gente pede, a gente fala pro Senhor mudar a vida, a gente ora, mas a gente não assume aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. A gente fica com medo. E então, medo, por diversas vezes, a gente já perdeu a bênção dele. É muito forte isso. E engraçado a gente falar sobre isso, porque uma das primeiras pregações do ano de 2024, e foi um desafio muito grande pra mim, porque a gente tinha acabado de sofrer uma transição pastoral, e que, nossa, toda transição dói muito, né? E eu senti muito, essa transição foi muito rápida, aquela coisa toda e tal. E aí, de repente, nessa nova transição, os pastores me pedem pra pregar no Profetizando 2024. E a hora que eu olhei quem estaria no Profetizando, me bateu um desespero. Era profeta Janício, era não sei o que. Cara, só gente top. E aí, de repente, tava lá minha foto. Eu me desesperei. Disse, Senhor, o que eu vou falar? Aí, eu tava com medo. Eu disse assim, Senhor, eu acho que eu vou falar sobre medo, porque o Senhor vai ter que me trabalhar, porque eu não sei se eu vou conseguir falar. Não sei se eu consigo, não sei se consigo. E ficou aquela guerra interna. E, de fato, eu falei sobre o medo. E quando eu falei com muita propriedade porque era o que eu estava vivendo, eu recebi muitos testemunhos. E é tão interessante falar sobre isso porque o medo de fato paralisa. E de fato, muitas pessoas estão paralisadas nos seus propósitos, seus chamados por causa do medo. E o Senhor está dizendo assim, ei, dá o primeiro passo, confia em mim. Sabe, pego pela mão, vem cá, né? Eu falo que a minha vida toda foi base do... a minha mudança foi toda eu perdendo o medo, né? A minha mudança espiritual foi quando eu perdi o medo de buscar, eu perdi o medo de conhecer, de mais profundo. Se aprofundar. Uau! Né? E a minha vida emocional também foi quando eu perdi o medo de não me relacionar de novo, de não sofrer, de abrir para aquilo me abrir. Que Deus tinha. E aí o Senhor me deu uma família. Então tudo é questão do medo. Eu ainda tô vencendo uma barreira aí do medo da profissão, mas vai sair. Uma coisinha de cada vez. Não, porque o Senhor tem abrido as portas. Sim. Só que eu tenho medo de exercer. Então, uma coisa, Deus tá trabalhando. Então, o medo, ele paralisa a gente. Se a gente não romper isso daí, a vida vai... Porque o Senhor, ele tem as bênçãos para dar pros filhos dele. E agora a gente precisa acessar. E eu digo assim, não tenta fazer uma maratona, sair correndo. Não, dá um passo de cada vez. Vai do mais simples pro mais complexo. Começa a andar, dá o primeiro passo. E eu acho que isso eu falo desde que eu conheço você. Dá o primeiro passo, Lerando, Deus vai colocando no chão. Calma, vai com calma. Não precisa correr, tá tudo bem. E assim, e que a gente possa ter essa convicção. Cara, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou esperando o Senhor colocando no chão para que Ele possa me direcionar. Né? E eu gostaria muito que tu contasse sobre um teatro específico que se chama Banco das Decisões. Eu gostaria que você contasse um pouquinho. Que eu fiquei conhecida como Jéssica. A Jéssica, ela fez um papel muito fundamental. Sim. E no Live a gente apresentou acho que umas 2, 3 vezes. Todas as vezes foram muito impactantes. Foi no evento do Compaixão que a gente fez. Que teve aquele dos alimentos. Arrecadar os alimentos. Que teve toneladas de alimentos. Nossa, foi muito legal. E teve uma repercussão muito legal. Eu gostaria que você contasse sobre isso. Eu até mudei o visual, eu lembro. Porque foi ali, logo que eu entrei, logo que eu aceitei as mudanças, eu aceitei o processo. E aí a gente estava fazendo um teatro e ninguém queria fazer o papel, porque era o papel que mais falava. E como eu falo bastante... Será? Eu peguei esse papel e fiz. Então ali era um diálogo que eu tinha com Jesus, né? E aí vinha... Ela falava assim, no início a personagem falava assim, Senhor, eu vou fazer essa oração e a partir de hoje todas as decisões da minha vida quem vai tomar é o Senhor. Só que sempre que chegava uma situação, por exemplo, sair com as amigas, a gente acha que é coisa boa, mas tudo que a gente coloca o Senhor em primeiro lugar é abençoado, é próspero. Então ela falava assim, sair com as amigas. Aí Jesus falava não. Aí a personagem falava sim. Aí ficavam disputando ali o banco, né? O Jesus era o Jefferson. Eu acho que sim. Era o Jeff. Então a gente ficava ali disputando o banco. Aí, namorar o rapaz que você conheceu. Nessa época eu queria desencalhar, eu já gostava do rapaz, gente. Deu certo. Vocês podem fazer essa peça, falar que deu certo pra mim, hein? Aí, eu lembro que todo mundo da igreja gritou o nome dele, misericórdia. Meu Deus. Mas assim, você tinha que decidir.
A personagem queria Entregar o banco, mas não um tava banco, mas conseguindo. ao mesmo tempo ela não conseguia. Ela Largar o sempre controle. fazia as escolhas que ficavam mais favorável, que ela gostava mais, que era mais fácil para ela seguir. E no final ela se viu sentada no banco e tirou Jesus da direção. Que eu acredito que foi o que aconteceu na minha vida, né? Eu tirei Jesus da direção, minha vida desandou totalmente e gerou consequências, que mais pra frente eu vou contar uma delas. E assim, quando a gente aceita, aí depois ela foi revertendo, foi pedindo perdão ao Senhor, foi Renunciando, tirando né? aquelas coisas que o Senhor tinha falado pra ela, e o Senhor ela fez uma reconciliação com o Senhor. Então eu acredito que hoje todo mundo pode estar vivendo assim as escolhas, mas quando você parar e falar, Senhor, eu entrego a minha vida pra ti, e orar e aceitar as escolhas dele, você vai viver a vida mais maravilhosa. Amém. Amém. Tem que E sair do plena. controle. Sai do controle. Saia do controle e entrega pro Senhor, porque não tem coisa melhor. Eu vejo, assim, que muitas pessoas estão sobrecarregadas com pesos e fardos que não são seus por falta de entregar o controle ao Senhor. Então, essa peça, assim, foi um marco ali na época ali, e ainda é, né, até hoje. Foi. E, de fato, a gente precisa entregar esse controle nas mãos do do Senhor. Vamos ler o texto de hoje? Vamos. Tá lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Por que esse versículo, Lô? Esse versículo fez parte do meu processo de mudança, né? Porque por diversas vezes eu não entendi o que eu tinha que fazer, por onde eu tinha que fazer. E toda vez que eu ficava com dúvida, eu lia esse versículo para que o Senhor derramasse sobre mim aquilo que eu precisava fazer, aquilo, o caminho que eu precisava seguir, a fala que eu precisava falar, para que eu não falasse, não errasse de novo. Então esse versículo ele fez parte da minha vida ali toda a vida. Eu tenho um quadrinho dele pregado ali toda vez. Eu ganhei das meninas do meu GC, porque o que servia pra mim eu passava pra elas, né? Então elas fizeram um quadrinho, me chamavam até de Isaías. Porque eu só falava esse versículo, não tinha jeito. Mas é toda vez que eu ficava com dúvida, que eu ficava com medo, que a minha cabeça fazia eu querer desistir, ou eu querer tomar uma decisão, eu recorria a esse versículo. Muito bom. E agora, entrando numa fase agora de sonhos, né? Existia uma época que você dizia assim, eu quero muito ser mãe. Sim. E aí, vamos contar sobre esse milagre, porque eu acho que não tem como não falar daquilo que Deus faz. Não. E eu me emociono muito. Meu Deus do céu, eu vou deixar você falar. Tá ali, ó, o milagrinho bem pleno. Vamos contar. Vamos lá. Eu queria muito ter filhos. Como eu falei lá no início, era 5, tá, gente? Mas hoje a gente, né? Brincadeira. O senhor sabe quantos eu posso ter. Eu queria muito, 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 muito ter filhos. E aconteceu lá naquele relacionamento que eu tive, por eu ter relações sexuais, eu tive um uso de pílulas do dia seguinte. Pílula do dia seguinte é um aborto, né? Porque se você teve a relação e pode ser que você ficou grávida, você vai tomar e resolve. Então daí aquela gravidez ela não vai vingar. Então eu tomei uma quantidade que não deveria ser tomada. Eu acho que é 2 por ano e eu tomei mais de 3 ou 4. Por medo que as pessoas soubessem, por medo da relação, dos meus pais, medo de tudo. Por medo de ter um casamento desestruturado, por medo de ter um filho antes de casar, da igreja, do julgamento das pessoas. Então, eu tive essas atitudes e essas atitudes me geraram consequências. Quais foram as consequências? Eu tive um tumor no ovário direito. É o direito. Tem um problema aí, gente, direito e esquerdo, mas vamos lá. Eu tive um tumor no ovário direito e eu perdi esse ovário.
Então, quando eu descobri o tumor, até minha irmã foi comigo, eu falei com ela assim, eu não posso mais ter filho. Eu estraguei todo o meu sonho de ser mãe. Eu não posso mais ter filho. O que que eu vou fazer? Ela ainda falou assim, não tem problema. Qualquer coisa eu te dou um óvulo meu, mas tu vai ter filho. Mas na hora, É um choque eu fiquei muito impactada porque eu tinha o quê? 22 anos. 22 ali pra 23. E eu fiquei impactada porque eu ia perder uma parte de mim, ia diminuir a minha chance de ser mãe. Não quer dizer que eu não poderia nunca, mas ia diminuir. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tava o quê? Com 29, 30. E aí, eu falava assim, Senhor, eu nunca vou ser mãe, né? Eu casei e eu falava assim, Senhor, eu quero, meu sonho é ser mãe. Me dá um filho. E orava, todo dia eu orava, pedia ao Senhor um filho. Falava assim, eu quero ter um filho, Senhor, eu quero ter um filho. Eu acho que Deus já virou uma reza até, tu tá enjoado de me falar. E assim, os médicos, a médica que eu consultava, ela falou assim, não, tu pode ter, só que como tu tem um ovário só, é mais difícil, a probabilidade é menor, tu vai entrar na menopausa mais cedo, tinha várias complicações, aí às vezes dava um cisto hemorrágico nesse único ovário que eu tinha, eu falava assim, pronto, agora acabou tudo. Agora vai dar um tumor e eu vou perder O tudo. outro também. E aí não vou ter mais filho. Aí, por fim, eu falava assim, ai, Senhor, o que que eu vou fazer? E eu orava, orava. E eu pedi ao Senhor. Então, eu casei, a gente decidiu porque eu já tava com uma idade já tinha o quê? 28? 28 anos. Então, eu falava, a gente decidiu de não prevenir, né? Pra tentar ter um filho, pra Sim. quanto antes. Por causa que da consequência de ter só um, né? Consequência do meu pecadinho lá atrás. E aí eu falava assim, eu quero ter um filho. Eu fiquei tentando. Tentei 1 ano, tentei 2 e nada de vir filho. Fazia teste, É muito fazia... frustrante. Não, O fazia... não é difícil. Todo mês era um teste. A menstruação tava 2 dias. Agora deu certo. Não vinha. Então eu falava, Senhor, mas por que? Até que um dia que eu falei, Senhor, tudo bem. Se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá. Se o Senhor não quiser também, eu não vou ficar triste. O Senhor me dá. Eu cuido dos filhos espirituais que o Senhor me deu. Eu cuido das famílias, eu cuido das crianças, eu cuido de outras coisas. E parei ali. Mas aí meu esposo não desistiu. O meu esposo orou, né? E falou assim, ó, eu acho que ele falou, não sei, ele não me contou essa oração muito específica, mas dizendo ele que ele orou na moto e falou assim, Senhor, eu só quero ser pai. E aí eu lembro que a gente saiu pra passear e esquecemos isso. Aí um dia eu fui fazer o teste e aí apareceu lá, 2 pontinhos. Eu falei, é mentira. Eita. É mentira, eu não tô grávida não. Fui fiz um ultrassom. Porque na minha cabeça, olha como que o medo faz. Na minha cabeça eu tava doente de novo, eu tava com outro tumor, porque a menstruação não veio e tal. Daí fui lá, fiz um exame de sangue positivo. Falei, Jesus, será que eu tô mesmo? Aí fui pro tema, fiz uma ultrassom. Aí eu escutei o coração, eu falei, eu acreditei. E eu chorei, falei, obrigada, Senhor. Gente, ela me contou. Ela me conta essas coisas por telefone. Gente, assim, ó, eu não aguentava mais chorar. Eu dizia, Lorena, cara, assim, ó, desidratada, dizia, como é que tu me conta isso por telefone? Gente, assim, ó, muito emocionante. Meu E Deus assim, do céu. não foi, Meu Deus. foi uma gravidez que veio e também que não foi fácil. Fala que a Rebeca, ela é promessa do Senhor Amém. mesmo. Amém. Porque no primeiro mês ali de gestação, primeiro e segundo mês, eu dei um coágulo Meu Deus. dentro Não sabia do dessa. útero. Deu uma bolha de sangue ao redor do bebê. Meu Deus. Então eu fiquei 60 dias sem andar, sem fazer nada, de repouso absoluto.
Porque eu tive um sangramento, né? E falei assim, meu Deus, por que eu tô sangrando? Meu Deus. Eu sangrei assim, como se tivesse a bolsa estourando. Sim. Eu sangrei no meu trabalho, a minha chefe me levou pra casa e eu fui, né? Tava com esse coágulo. E ele tava em volta de todo o bebê ali. Tipo, o útero tava assim e em volta tinha Meu Deus. toda a camada de um coágulo de sangue. Então o médico falou assim, ó, é repouso absoluto, não pode andar o mínimo possível, nada, nem fazer comida, tomar banho sozinha, nada. E aí eu falei, meu Deus, por que eu falei, meu Deus? Porque eu sou uma pessoa que sou acostumada Ativa e fazer tudo. a fazer tudo pra todo mundo. É. A E agora era hora de receber. Era hora de ficar quieta. É. E eu não consigo ficar parada. Eu tô aqui, mas eu tô fazendo outra coisa, tô ajudando um, ajudando o outro. Eu falei, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa prova? E aí eu tive que ficar os 60 dias parada. Meu Deus. Foram 60 dias que o Senhor me ensinou a receber as bênçãos dele. Foram 60 dias que o Senhor me ensinou a parar para ouvir a voz dele. Porque eu tava movimentando, acelerada, ativa e não parava para fazer nada só. E foram 60 dias maravilhosos. Porque todo mundo que um dia eu aconselhei, que eu ajudei, que o Senhor colocou no meu caminho através do GC, cada dia da semana tinha uma. Tinha uma pessoa limpando a minha casa, tinha uma pessoa fazendo a comida pra mim, tinha uma pessoa lavando meu cabelo, pessoa me dando banho. E eu falava assim, Deus, por quê? Por que o Senhor me colocou? Porque pra mim, eu não gosto de incomodar. Mas... Ela sempre acha que tá incomodando, é um mas desespero. O Senhor colocou pessoas pra fazer por mim. E eu agradecia muito, porque, assim, a mãe da gente é sempre o primeiro recurso. A minha mãe mora muito longe. Então, não dava pra ela vir ficar aqui 2 meses comigo. Sim. Então, foram 60 dias que cada dia da semana eu Deus tinha preparou uma pessoa da igreja. E todas as pessoas que chegavam lá em casa falavam assim, ai, eu vim porque você fez isso. Eu falei, Jesus. Eu vim porque quando eu tava assim... E eu fazia... um tempo de colheita. Mas eu não percebia que eu fazia. Eu só fazia. É teu. E aí eu Deus recebi sabia. o retorno. Aí foram 60 dias que eu fiquei ali nesse período. Passou esse período, o médico falou assim, tá liberado. Aí... Não, foi num domingo. Peraí, antes de eu falar tá liberado, peraí. Foi num domingo. O Jonas, meu esposo, tava tocando. E aí a bolsa rompeu e não parava de sair sangue. Essa bolsa de sangue rompeu e não parava. E o Jonas tava tocando. Eu falei, eu não vou tirar ele do louvor. O que eu vou fazer? Aí eu fui na igreja. Tu foi sangrando na igreja? Fui na igreja, peguei Meu Deus, a Lorena é muito doida. Peguei a carteira, as coisas com ele. Aí uma irmã da igreja me levou até o hospital. E aí eu cheguei no hospital, a médica falou assim, ó, não dá pra ver nada. Tá, foi num domingo, né? Não dá pra ver nada, tá com muito sangue. E a máquina de ultrassom tá estragada. Mas assim, eu acredito que tu tenha perdido teu bebê pela quantidade de sangue que tá saindo. Só que a gente não pode dar esse resultado agora porque o colo do útero tava fechado, mas tava saindo sangue, não parava, como se fosse uma menstruação. Daí a médica falou assim, ó, vou te dar um pedido, tu vai fazer a ultrassom na segunda. E eu falei, tá bom, Senhor. Meu Deus. E aí na segunda-feira de manhã eu falei assim, ó, levantei, fui trabalhar. Porque eu falei, Senhor, foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar. Porque eu fiz tudo fiquei os 60 dias, fiz tudo. E aí, quando eu fiz a ultrassom, o médico falou assim, mas era porque mesmo que tu veio aqui? Eu falei, não, doutor, porque aconteceu isso e isso, vazou sangue, a médica falou que podia ter... Não, vou te mostrar aqui.
Tava lá, perfeição do Senhor. A Rebeca bem formadinha. Meu Deus. Não tinha mais nada. O coágulo de sangue tinha estourado sem levar o bebê. Só desceu o sangue. Meu Deus, que alívio. Então, assim, eu só chorava. Eu falava assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí, depois desse processo, a gravidez foi bem tranquila, né? Depois disso tudo, a gravidez foi bem tranquila. O Senhor conduziu da melhor forma possível. E hoje tá aí a minha bênção. Vamos mostrar essa vez? Você tá dormindo com o Ricardinho. Dormiu no colo do Ricardo. A mãe tinha vestido uma roupinha bonitinha, mas olha lá. Ai, meu Deus, mamãe. Ah, meu Deus, a titia deixou você nesse holofote todo, gente. Acordou ela. Acordou. Oh, meu Deus, gente. Esse é o milagre chamado Rebeca. Oh, meu Deus. E pra gente poder ir encaminhando pro final, Lô, o que você poderia dizer pra essa mamãe que tá numa espera, que é um sonho ser mãe, que ainda não tá podendo ter o seu filho, não pegou ainda o seu milagre no colo? Eu gostaria que você falasse com essa mamãe que tá lá do outro lado. Não desiste. Porque o Senhor, ele age de forma que a gente nunca espera. A Rebeca, a gente não tinha planejado o dia, nem nada, e ela veio. Então não desista, ora, confia no Senhor, que no tempo certo ele vai te dar a tua promessa também. Não ficar naquilo assim, eu quero, mas eu tenho medo. Porque tem gente que pede e fala assim, eu tenho medo, será que eu vou dar conta? E aí quando você tem medo, não vem. Então é confiar no Senhor e colocar, Senhor, eis-me aqui. A hora que o Senhor quiser, eu tô preparado. Não desiste que vai chegar. Né, Beca? Oh, Glória, meu Deus, que dozinho, gente. A gente acordou o nenenzinho. Eu ia pôr o nome dela de Glória, que Glória, eu gritava na igreja. Glória. Ai, gente, que alegria. Eu acho que se a gente pudesse resumir um pouquinho, né, desse episódio, seria: vença o medo. Vença o medo. Vença o medo e viva tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Eu tô muito feliz de contar a tua história hoje, agora de uma forma completa. Agora tá né? completa. Agora tá completa. A gente tinha contado só uma parte. E agora, com esse milagre chamado Rebeca, com tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, eu fico muito feliz. Quero te agradecer porque você não mediu esforço pra estar aqui. Não. Oh, meu Deus. Chorou. Gente, ó que coisa boa. Quando o bebê chora, a gente dá pra mamãe. Enquanto a gente não tem o nosso. Ai, meu Deus. Entendeu? Às vezes Deus não nos dá ainda, porque é assim, entendeu, gente? Daí a gente pode devolver. Não, mas logo vai ser o Gênesis. Amém, vai vir. Quando vai ser, vir. Rebeca? Esse vai ano vir. ainda? Vai vir, eu creio. e então que você possa, né, tomar posse dessa palavra de vença o medo, vença aquilo que tá te prendendo, tá te paralisando, para que o Senhor possa te usar, te elevar de nível, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para tua vida, assim como hoje a Lorena tá vivendo os melhores dias e hoje é aniversário dela. Estou muito feliz que a gente está podendo colocar exatamente hoje, né, para comemorar e dizer que isso possa marcar a tua história, marque a tua família. Que esse episódio marque um novo ciclo, literalmente, do Senhor. E que nada venha paralisar aquilo que Deus tem pra você. Meu Deus, que alegria! Agora é só vitória. Só vitória, agora é só esperar o restante. Amém, Senhor. Pode mandar os outros agora, Senhor. Mais um tá bom. Glória a Deus. Amém. Quero te agradecer por estar aqui. Que tenha sido um final de outubro abençoado. E que em nome de Jesus o próximo mês seja ainda melhor, que a gente possa se encontrar nos próximos tete-a-tetes e vivendo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém. Obrigada, Lorena. Obrigada, Jonas, por permitir as duas princesas aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Né? E eu sei assim que Deus ele te guardou em todos os momentos. Até o pessoal do trabalho te ajudou a ficar em casa, tudo. Então, que alegria viver os cuidados e os detalhes, né? Assim, foi o planejamento do Senhor mesmo. É as escolhas que o Senhor fez pra mim, não fui eu que fiz. Amém. Nenhuma delas. Amém. Desde quando eu vim pra cá, eu decidi viver as escolhas de Deus. Então,
tudo foi se encaminhando pra dar certo, né? Amém, amém. E eu quero agradecer você por estar até aqui com a gente. Fica com as fotos da Lorena, de toda essa trajetória que a gente acabou de contar. E você que não estuda com a gente, eu quero convidar você para fazer parte do GPS, o Compaixão Play. Se você não pode vir presencialmente, tá na palma das suas mãos no nosso aplicativo. Vem estudar com a gente, de onde você estiver. Seja um investidor dessa obra. E eu também quero agradecer os nossos investidores do Tete a Tete por estar nos ajudando a levar essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Curta, compartilhe esse testemunho para que outras pessoas possam vencer o medo, para que outras pessoas possam viver os planos e os sonhos de Deus para suas vidas. Obrigada você que está no Spotify, continua ouvindo a música que a Lorena escolheu para esse episódio de hoje, e você que está aqui no YouTube, fica com a gente com as fotos. Deus abençoe você e até o próximo mês e até o próximo Tete a Tete. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.